Bom dia, queridos amigos e irmãos da Casa do Coração. Hoje o papo vai ser sobre a mais bela flor. Conta-se que um príncipe chinês, sabendo que seria coroado imperador daí a quase um ano, e que também teria de estar casado para isso, preocupava-se muito porque sabia que tinha sido preparado do melhor meio possível por seu pai e seus mestres e tutores para todos os aspectos condizentes com essa qualidade de imperador. Mas não tinha sido preparado para escolher uma esposa. E na ausência dos seus pais queridos, não tinha a quem recorrer. Embora toda a noite ele rezasse para os espíritos dos pais e pedisse principalmente a sua mãezinha que o aconselhasse, ele ainda não tinha tido nenhuma ideia. Mas uma noite ele sonhou com a mãe que lhe dizia uma frase que ele conhecia desde pequeno e que prezava muito. De manhã ele acordou com uma nova e brilhante ideia. Rapidamente ele chamou os arautos da corte e despachou-os para os mais longínquos terrenos do seu reino, com a seguinte notícia, que daí a 2 semanas, marcou a data, ele receberia no castelo, no pátio, de tarde, todas as jovens em idade de casar-se que se interessassem em serem imperatrizes, que ele lançaria um desafio e aquela que vencesse o desafio seria escolhida como sua esposa. Foi um alvoroço geral, porque aquelas moças da corte e filhas de generais e tudo ficaram muito magoadas, muito revoltadas, porque como é que ele estendia esse convite para as moças? Qualquer uma então servia. Muitas já pensaram, eu não vou porque isso é um desaforo. Outras ficaram pensando, desafio? Mas então, que tipo de desafio? E pensaram logo que seria uma luta corporal entre elas, ou uma corrida ou disputa a cavalo. E também nem pensaram em ir, porque era muito desaforo elas fazerem uma coisa dessa com qualquer outra, né, essa competência contra outra, qualquer moça. Existia lá no castelo uma senhora que há muitos e muitos anos fora camareira da imperatriz e que só deixara esse posto quando, um ano antes, a imperatriz falecera. Ela passara a trabalhar, então, na cozinha como ajudante. Ela tinha uma filha, Sun Li, que era uma moça bonita, prendada, porque tudo que a rainha ensinava para ela, o que ela aprendera na cozinha, ela tudo transmitia para a filha, que aplicadamente aprendia. E ela sabia que a filha vivia pelos cantos, sonhando com aquele príncipe que ela conhecia desde pequena e que ficava espreitando enquanto ele estava entre os mestres estudando, ou lutando, ou correndo a cavalo, e que ela tinha uma mente muito sonhadora. A mãe avisou-a do concurso, mas também disse a ela que ela não deveria manter nenhuma esperança, porque ela tinha uma condição muito inferior a muitas moças tão bonitas ou mais que ela, segundo a mãe, né? E que seria uma grande desilusão ela botar muitas esperanças nisso. Mas a jovem decidiu que iria comparecer no dia do desafio. E lá foi. Chegado esse dia,
Se reuniram no pátio dezenas e dezenas de moças, cada qual mais bem vestida, já exada, com as joias mais bonitas e uma esperança grande no coração. O príncipe apareceu na sacada do castelo, saudou-as e já foi avisando as regras do desafio. Ele daria a cada uma delas um vaso e uma semente. Elas deveriam plantá-la e cuidar bem dela e voltar daí a 6 meses com os vasos floridos. A que tivesse a flor mais bonita seria então eleita a esposa dele. Foi outro alvoroço, porque muitas acharam, nem levaram os vasos, porque acharam desaforo. O que o príncipe pensava que elas fossem? Queria uma imperatriz ou uma jardineira? Mas outras levaram os seus vasos, tais como Sun Li, e foram para casa cumprir a missão. Sun Li saiu contentíssima, uma coisa que para ela era muito fácil, já que ela gostava tanto de plantas. Arrumou a melhor terra, colocou no vaso, colocou a semente, regou-a com cuidado e ficou namorando aquele vaso todos os dias. Passou-se uma semana, nada. Passou-se uma segunda semana, nada de germinar. Aí ela foi remexer na terra e viu que a semente estava amolecida e escura. Ela viu que não ia brotar nada, mas esperou mais uma semana. No fim da terceira semana, ela viu que não ia nascer coisa nenhuma. Ela ficou triste, mas guardou o vaso para quando chegasse o fim de 6 meses, ela iria comparecer com aquele vaso. A mãe tentou desiludi-la, aliás, dissuadi-la, e disse: que esperança você tem? É a flor mais linda e você está com um vaso vazio, sem nada aí de flor. E ela disse: mãe, eu me comprometi entrando nesse desafio. Eu vou levar o resultado, já sei que não vou ganhar, mas isso foi o que eu consegui, é isso que eu vou levar. A mãe concordou. Quando chegou o prazo findo, ela e as outras todas se apresentaram. Ela já tinha sido bem vaiada e gozada no primeiro encontro por causa dos seus trajes simples, né? E de moça simples. Nessa vez foi pior ainda a gozação, porque o vaso dela estava vazio, enquanto o cenário era lindo, de tantas flores, de tanto colorido, das flores variadas que encontrou na mão das outras. O príncipe apareceu na sacada e perguntou: estão prontas? Já estavam todas enfileiradas, prontinhas. Ele então começou a examinar um por um dos vasos. Não falou com nenhuma pessoa, mas ele olhava o vaso e fazia um sinal de admiração, ou falava então alguma. Não falava nada para elas, mas para que estava junto dele, o rapaz, ele fazia um sinal ou dizia uma palavra misteriosa, o rapaz anotava, e assim ele foi vendo todos os vasos. Quando chegou em Sun Li, que estava lá no fim, entre as últimas ali, ele falou: jovem, mas você me traz um vaso sem nada. O que aconteceu? Aí ela contou tudo o que tinha acontecido. Ele não respondeu nada e se retirou, foi ver as outras pessoas que ainda faltavam e depois subiu lá para a sacada novamente e anunciou:
já tenho a vencedora do desafio, né? Ele havia antes falado com os seus pajens, 2 pajens, vão buscar a Sun Li, mas digam que eu estou chamando-a. Não falem mais nada que isso. A moça apareceu na sacada com o vaso vazio e todo aquele murmúrio. Como se ela não tinha flor nenhuma? O príncipe pegou o vaso das mãos de Sun Li e disse: eu apresento a vocês a flor mais bonita de todas, que é a flor da honestidade. Eu dei a vocês um vaso e uma semente morta para cada uma. Como vocês têm a coragem de me apresentar esses vasos todos coloridos? Vocês queriam começar a vida de imperatrizes mentindo para o imperador? Sinceramente, eu estou triste e envergonhado pela educação que os pais de vocês, a quem muitos eu prezo, estão dando para vocês. Eu recebi por sonho uma frase que a minha mãe sempre me dizia: a honestidade é a flor mais linda que existe, porque ela é tecida em fios de luzes, e essas luzes iluminam tudo na volta. E foi o que faltou: honestidade para me trazerem os seus vasos vazios, como a Sun Li o fez. Então, eu peço a vocês uma salva de palmas para a nova e futura imperatriz da China, e vocês podem se retirar e contem a seus pais o que aconteceu. Meus queridos irmãos e amigos, que lição linda essa! Muito bonita, principalmente para os nossos tempos agora, em que a honestidade anda bem afastada de muitas pessoas. Pensemos sobre isso e copiemos a Sun Li no mais rigor que a gente possa, porque é verdade. A honestidade é uma flor muito linda e muito brilhante. Espero que tenham gostado e fiquemos todos na paz de Deus.